Salve, Rogério aqui, Sem Tempo, contando as melhores histórias. Demorei, mas voltei e falei que ia voltar com um Sem Tempo diferente, repaginado, reestruturado, e agora eu vou escutar tudo o que os inscritos que já acompanhavam o canal desde o começo ou recentemente sugeriram e vou trazer uma nova vida aqui pro Sem Tempo, mas claro, mantendo a nossa essência clássica aqui de boteco, contando as melhores histórias. Assim, voltando já naquele período meio tenso, como vocês sabem, a gente está, acho que no meio ou já caminhando para o final da quaresma. A quaresma, para alguns, é um período muito importante, muito sério, principalmente para algumas pessoas que têm um foco religioso um pouco maior, a outros pessoas é só mais um período do ano que passa e vai. Eu já tenho alguns vídeos aqui explicando o que é quaresma e tudo mais. Eu tenho um outro vídeo que está saindo do forno, onde vou explicar melhor conceitualmente o que é a quaresma para cada religião e para algumas pessoas que nem levam tanto para o lado religioso, mas levam para o lado de energia, e aí vai ficar mais legal. Então, para não perder esse vídeo e os outros, já se inscreva, ativa o sininho, dá o like aí depois se você gostar do vídeo ou não, deixa lá nos comentários suas sugestões, diz se gostou dessa história, desse relato. Para aqueles que ainda não conhecem o Sem Tempo, é muito simples. Aqui é um boteco. A gente vai contar histórias de todas as naturezas. O carro-chefe é falar de história de terror, contar uns relatos sem pé sem cabeça. Eu sou folclorista, sou nascido e criado assim com um pezinho na roça, então tem algumas histórias assim do interior, umas histórias de vô, pai, que todo mundo gosta. Um dia você vai estar aqui, a gente vai estar contando história de bêbado, história engraçada. Outro dia, história de pescador. Hoje eu vou contar o relato de um camarada que encontrou com um cão preto da quaresma. Se você encontrar com ele e você estiver devendo, não tem o que fazer. Se você encontrar com ele e você não estiver devendo, tudo bem. Aí eu vou te falar o que você faz para dar uma protegida ali, para não ficar com um encostozinho na nuca ali. Que é o cão preto, o cão de olhos vermelhos, cão da quaresma, igual muitos falam aí, uma lenda muito presente aí no interior, principalmente no interior, assim, região sudeste, sul do país. Que às vezes ele é até confundido com lobisomem. E basicamente ele tem duas, vamos dizer assim, duas versões. A primeira versão, ele realmente é um espírito ali, uma criatura que não sei de onde nasceu, como nasceu, e ela aparece para cobrar as dívidas das pessoas que tá devendo por coisa ruim, tá? Você foi lá, prometeu alguma coisa por coisa ruim atendeu o seu pedido, você não pagou, na quaresma ele vai mandar o cachorrinho dele te pegar, entendeu? O carro da cobrança está passando! Luana, devolva a roupa que você pediu para usar no Natal e não devolveu! A segunda versão, que é, vamos dizer assim, que é uma versão que eu acho não mais coerente, né? Que eu acho que é mais entendível para o interior, é o seguinte: o cão preto da quaresma, ele é uma pessoa que durante a sua vida aí, não fazia as coisas muito legais assim, você não era uma pessoa muito legal e ficou devendo aí para as outras pessoas, sabe? Devendo ajuda, devendo, sei lá, qualquer tipo de companheirismo ou devendo ser uma pessoa melhor. E era uma pessoa muito alinhada com o lado ruim das coisas. Um outro cão preto, um outro cão da quaresma vem e pega ele e ele automaticamente passa a ser um cão preto da quaresma para pegar outras almas, para pagar a sua dívida com coisa ruim lá. E agora eu vou contar a história do camarada. Essa história é um relato que eu escutei há muito tempo atrás, é do interior de São Paulo, e o cara meio que, tipo assim, morava numa dessas cidadezinhas, assim, que ele tem muito... São os bairros mais afastados, os distritos, e ele morava no distrito e ele gostava de tomar uma aguinha que passarinho não bebe no centro da cidade em alguns dias. Vou chamar o tiozinho de José, tá? Que é mais fácil, tem muitos Josés aí no interior que gostam de tomar uma aguardente aí no bar aí e dar esses vacilos. E o pessoal falava pra ele, na quaresma não é bom ir tarde pra casa, não vai, e o cara nem aí, né? O que o pessoal do bar contava? Que o José gostava, principalmente ali quinta, sexta-feira, ele ia pra cidade fazer compra, fazer a rotinazinha dele, e aí ele aproveitava pra ir lá no armazenzinho no bar lá e tomar o mezinho dele ali e ficar de boa. E muitas das vezes ele ia de carro, mas algumas vezes que ele tinha só coisinha pouca pra pegar, pra economizar, ele ia com a bicicletinha, e a bicicletinha dele era daquelas quadro de ferro lá, esqueci aquelas... que tinha uma cestinha de feira amarrada nos fundos. Isso vai ser importante para a história. E, inclusive, o dono do armazém fechava mais cedo o armazém, o botequinho lá para
porque era quaresma, ele era um cara muito religioso, e o José até falava, pô, mãe, dá pra ficar mais um pouco e tal. E o cara ficava lá no pé enchendo o saco, querendo ficar mais, ficando mais. Esse dia o cara deu uma seguradinha, ele foi sair de lá umas 11 horas. E até chegar na casa dele lá, pegar a estrada, asfalto, depois terra, ir pro sítio, ó. E aí a hora que ele tava indo já, chegando mais perto assim da casa dele, ele começou com aquela sensação que ele tava sendo observado. Aquela sensação que todo mundo tem quando entra no meio do mato ali e tá esquisito, tá à noite, não tá legal, entendeu? E aí ele sentiu que no meio do mato tinha alguma coisa que tava acompanhando ele, sabe? Ele reparou que não tava normal, sabe? E ali onde ele tava já não tinha poste de luz, já não era uma estradinha legal, esburacada pra caramba, não dava pra correr com a bike. Até que chegou num lugar assim, que era meio que já não tinha tanto a árvore, era tipo um descampado. E aí de longe ele enxergou bendito ou maldito do cachorro, lá no fundo mesmo assim, no raio de visão dele, mas um pouco mais longe, e segundo ele já dava pra ver que o olho do bicho era vermelho, vermelho, vermelho no máximo, assim, sabe? Pra quem mora no mato, pra quem é assim mais da roça, entende isso aí, sabe que tem vários tipos de predadores, bichos que ficam ali na espreita, desde onça até lobo e cachorro do mato mesmo. Então no primeiro momento o cara não ficou com medo, ele só tipo assim falou, caralho, né, que coisa é essa? Continuou indo pra casa dele. Quando ele olhou pra ver se o bicho ainda estava seguindo ele, ele não viu mais nada no descampado. Só que quando ele olhou pra frente, o bicho assim, de forma mágica, já estava na frente dele na estrada. Aquele cachorro todo preto, que não dava pra ver focinho, não dava pra ver nada, só o semblante, as orelhinhas assim e o olho vermelho pegando fogo. Aí ele parou, aí ele falou assim que durante um tempo ele não sabia muito bem o que fazer, olhou pra um lado, volto, não volto. Aí ele fez o que a galera assim que é da roça mais acostumada a fazer, que acredita muito no espiritual, fez um Pai Nosso ali, fez um sinal da cruz, o bicho simplesmente levantou, né, e saiu e entrou pro mato de novo. Ele falou, vou embora. Ele chegou na casa dele, guardou as coisas dele, ficou olhando durante um tempo pela janela. Durante a noite, dormindo, ele escutou em alguns momentos aquele barulho de pata raspando a parede. Esse cara, ele passou o final de semana inteiro vendo esse cachorro de longe e, tipo, em alguns momentos escutando o barulho como se o cachorro estivesse perto, entendeu? O José, pelo que eu entendi, não tinha pacto, não estava devendo nada pra ninguém. Simplesmente a criatura estava vagando por ali e gostou dele, ficou observando ele. Que perto da casa do José tinha um carinha lá que ninguém gostava, um senhor que ninguém ia muito com a cara dele. E esse senhor, nesse mesmo tempo aí, ele simplesmente morreu dormindo. E aí o pessoal começou muito a contar essa história aí do tiozinho lá que morava perto dele, que morreu dormindo na mesma época. E aí o José falou, pô, desde tal dia que eu vim aqui beber e tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tinha um cachorro preto, com um olho vermelho, 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 rondando a minha casa, que aparecia, me olhava, vazava, ia pra lá, ia pra cá e tudo mais. O dono do bar falou, ó, isso é coisa não é coisa boa não, chama alguém pra ir lá na sua casa. Ali tinha um amigo que era ministro lá da igreja, lá, não sei bem como que funciona essas patentes aí na igreja católica, cuidava da rotina da igreja lá, porque o padre tinha que vir do centro pra rezar na igreja, entendeu? Aí ele chamou esse cara lá, já era final de tarde, diz que esse cara não sentiu uma energia muito boa, e aí eles começaram a tentar entender o que poderia ser aquele cão preto lá, com olhos vermelhos e tal, até que eles descobriram, um pergunta pro outro, essa lenda do folclore aí do cão que vinha cobrar a dívida dos outros. Devolva a roupa que você pediu pra usar no Natal e não devolveu. E aí, história vai, história vem, descobriram que esse outro cara que faleceu não era muita flor que se cheire. Bom, então foi isso. Não aconteceu nada com José. Então, agora vem a parte que eu vou explicar pra vocês o que vocês têm que fazer se vocês notarem que um cão preto dos olhos vermelhos está perseguindo vocês aí na quaresma. E claro, se você não deve nada aí pro capiroto, não deve nada pra nenhuma coisa ruim aí, se você deve, o cara chegou aí pra cobrar dívida, sinto muito, logo você quem vai ser o cão preto dos olhos vermelhos aqui. Basicamente, duas opções. Como a maioria aí, você pode simplesmente fazer um agrado ali para a entidade ir embora. Lobisomem você fala para vir buscar sal no outro dia, ou para vir tomar café no outro dia. Curupira, saci, caipora, você deixa fumo perto do mato, eles vêm buscar e vão embora, não acontece mais nada. Matinta Pereira é café e fumo também. Chocolatinho pra ele, ele gosta. Falaram pra ele, ó, faz isso, vai lá, deixa uma cachaça perto da porteira, deixa café, fumo perto da porteira, ora todo dia antes de dormir, faz uma oração e fala pra ele na janela e fala, o seu presente está na porteira, pega e vai embora. A segunda opção, aí você tem que ser
é o seu bichão, tá? Aí você tem que sair para fora da casa. Quando você estiver vendo os olhos dele, ou estiver vendo ele de longe, e falar: não devo, não temo, minha casa e eu somos do Senhor, e não quero você aqui por perto. Prefiro o suborno. Então, em resumo, a primeira parte é o suborno, como o diretor falou, e a segunda parte é você peitar o bicho, mas daí você tem que estar convicto, tem que se garantir, e peitar o cara falando que você não tem medo. Aí ele vai ver que você não tem medo, que a sua fé é aquela, que seja lá qual a sua religião, o seu Deus, alguma coisa que seja, tá te protegendo. E acabou. Se você curtiu, curte o vídeo, né? Óbvio, né? Se inscreva, deixa aí nos comentários o que você tá achando. Bem-vindo ao novo Sem Tempo. Agora eu tenho um diretor para me guiar, eu não tinha nem isso antes. E as histórias vão melhorar. Quero trazer alguns amigos para contar umas histórias engraçadas, uns causos, umas histórias de pescador, umas histórias de bêbado. E eu quero muito começar a visitar alguns bares para contar as histórias desses bares. Para não perder tudo isso, se inscreva, ativa o sininho. Se você não conhece meu podcast, A Hora do Pesadelo Podcast, que a gente fala de cinema lá, eu e os meus amigos, a gente um dia tá falando mais de uma perspectiva de quem produz cinema e outro dia tá falando de uma perspectiva de quem assiste muito cinema e TV, tá nos agregadores de áudio, tá aqui no YouTube, a gente tá cobrindo os eventos e é isso. Em breve aí novidades também de alguns outros projetos que eu tenho. Valeu!